O Evangelho deste 18 de outubro de 2020 nos impacta, colocando diante de nós afirmações do tempo da comunidade de Mateus que, traduzidas, se relacionam a nós hoje, do ponto de vista da religiosidade, da fé, mas também ideológico e moral. Afinal, o que é devolver tudo a César? Quem é César? O que é dar tudo a Deus? Quem é Deus? Por que dar tudo a Deus? Isso nós precisamos responder. É o que faremos. Esse 29º domingo do tempo comum, 18 de outubro de 2020, o Evangelho é de Mateus 22, do versículo 15, concluindo no versículo 21 a nossa leitura. E a primeira coisa que nós precisamos destacar aqui, depois da inquietação na chamada antes da vinheta, é, afinal, o que é César? O que é devolver tudo a César? Mas antes nós temos que enfrentar um outro problema. É que para respondermos a questão de César, a questão de Deus, de certa forma, uma concorrência entre dois, nós temos que afirmar a elegância, a aparente gentileza dos discípulos dos fariseus e dos herodianos, enviados para armar para Jesus, para colocar Jesus em dificuldades e prepará-lo para sofrer o bote da prisão, do julgamento na calada da noite, de acusações sem provas e depois do assassinato. Há muita elegância aqui. Aliás, as armadilhas são sempre feitas por pessoas brilhantes nos seus discursos. Discursos requintados, com poesias, com citações, com entonação de voz, com ritmo, com pessoas presenciais, mencionando pessoas ausentes. Mas o discurso daqueles que armam sempre é muito bonito. E chega a ser interessante olhar para aqueles que armam quando discursam na presença da pessoa que querem pegar em armadilhas. Elas se olham, elas trocam olhares, elas trocam até movimentos do crânio. Tá certo. Ou então, uma discordância entre elas. Elas se comunicam, até a comunicação delas é interessante perceber. Foi o que aconteceu aqui. Escutem, leiam aí no Evangelho que eu mencionei, o trecho de Mateus, o que disseram os discípulos dos fariseus e os herodianos, que era aquela corrente que apoiava Herodes. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Oh, que comovente! Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas suas aparências. Não é bonito? Não é verdade que Jesus se comporta assim? Uma das tendências da armadilha é buscar informações sobre quem querem pegar
em armadilhas, em ratoeiras preparadas. Estudam a pessoa, se preparam para interpelar a pessoa. No entanto, Jesus não caiu. Jesus não cairia nisso. A comunidade de Mateus não caiu nessa armadilha. Não se seduziu pela linguagem da serpente no jardim do Éden. Ah, come do fruto proibido, vamos lá, é o do conhecimento, se tu comer esse fruto, vai saber tudo. A comunidade de Mateus e Jesus não caíram nessa. Não caiamos nessa, com aqueles que nos armam. Eles são muito sagazes e, por que não dizer, inteligentes. O segundo ponto é a questão do dar a César o que é de César. Jesus apanhou a moeda que eles levavam para perguntar para Jesus se devia pagar imposto a César. Jesus apanhou a moeda. E a partir deste gesto, com a moeda nas mãos, imaginem Jesus com a moeda na mão, ele vira para cá e vira para lá. Olha para eles, olha para a moeda, olha para eles. A sua mente gira, percebendo todas as intrincações, a rede de relações entre a moeda, César, eles, os herodianos, o povo, tudo ocorreu na mente de Jesus. Tudo foi percebido pela comunidade de Mateus, que escreve esse testemunho. Aí Jesus diz, na tradução em português, nas várias traduções em português, nós temos um limite, que Jesus teria respondido, dai a César o que é de César. Olhando, como eu disse, para a moeda onde se lia Tibério César, filho divino do venerável Augusto. E este filho divino do venerável Augusto era reverenciado como uma divindade, filho de outra divindade. Era isso que estava escrito na moeda. Daí o verbo aplicado em grego na redação de Mateus, como dos outros evangelhos, que falam com alguma diferença sobre o mesmo problema, não é dar a César o que é de César, mas devolvei a César o que é de César. E o verbo apodidome, em grego. Devolvei a César o que é de César, porque o que é de César não é de Deus, o que é de Deus não é de César. E o que era de César? O procurador da Judéia, Herodes, o assassino, é de César. Pilatos, que procuraria crucificar Jesus, é de César. A crucificação de Jesus é de César. A legião romana de militares ocupando a Palestina e sacrificando o povo é de César. O massacre do povo palestino é procedente de César. A matança das criancinhas, como Mateus conta lá no começo, foi promovida por César, é de César. O ódio é de César. O esmagamento dos pobres é de César. Então, devolvei a César o que é de César, tudo isso. O fetiche do dinheiro feito pelo Império Romano e por todos os impérios é de César. Devolvei a César esse fetiche, esta adoração ao dinheiro que oprime, arrancado aqui dos pães, dos peixes, da comida, da saúde do povo. Dai a César o que é de César. Isto é de César. Tudo que oprime é de César. Tudo que desumaniza é de César.
tudo que diviniza e idolatra coisas que oprimem as pessoas e descaracterizam a felicidade liberta das pessoas é de César. Os fariseus que interpelavam Jesus, criando armadilhas com discursos sedutores, são de César. Os herodianos que criaram uma corrente que tentava ser uma ponte entre Jesus e Herodes, com alguns herodianos muito simpáticos de Jesus, mas perigosos, são de César. Então, devolvei a César o que é de César. A opressão da Palestina é promovida por César, devolvei a ele. Isto é de César. E o que é de Deus? Dai a Deus o que é de Deus. Jesus fez uma separação brutal aqui. Veja na hora que ele pegou a moeda, o quanto o seu espírito se moveu em todas as direções, não pequenas, entre César e Deus. E quando chega em Deus, é evidente que os fariseus, que abominavam a ocupação romana, mas se aliaram a ela, por terem criado uma casta hierárquica dentro da cobrança de impostos, designando uma parte dos impostos, uma percentagem dos impostos, para enriquecerem. Portanto, eles não tinham interesse na expulsão do Império Romano, porque eles se empobreceriam. Tudo está implicado no César. E o que é de Deus que deveria se dar a Deus? Segundo os próprios fariseus sabiam, e que Jesus recordou sem ser contestado, que conforme diz Levítico 25, 23, a terra pertence a Deus e o povo é nela hóspede. O que é de Deus? Toda a terra com a sua produtividade, com a sua beleza, gerando frutos e felicidade para a vida humana. Isso é de Deus. Isso não escraviza, isso não oprime, isso não desumaniza, isso não cria armadilhas, isso não é feio. E é de Deus ainda o que próprio Josué, capítulo 24, e também o Salmo 24, até tudo na terra de Deus e todos os que nela habitam, a Ele pertencem. Portanto, este povo que fez o trânsito do Egito até ali, que se pervertera se rendendo a César, é um povo contemplado com a liberdade que é dom de Deus. Isso é de Deus, dai a Deus o direito de gerar a libertação. Este povo não pode ser oprimido de acordo com aquilo que Jesus diz. Dai a Deus o que é de Deus, porque Deus não oprime, Deus liberta. Não oprime e não esmaga o povo sob nenhum poder econômico, político e ideológico. Seja ele de caráter nacional ou seja ele estrangeiro. Portanto, o apelo para nós, o grito que vem de Jesus desde o primeiro século na Palestina, é de darmos a Deus o que é de Deus e nos descongestionarmos, nos desopilarmos de César. O César que pode ter filhos que se batizam no Rio Jordão, mas não são de Deus. O César que pronuncia versículos bíblicos como os fariseus, mas falar palavras de Deus não significa ser de Deus. Devem ser entregues a César. Os que incendeiam a amadíssima natureza, criação de Deus, como a Amazônia, por exemplo, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, com a sua beleza, a Serra do Mar, tudo, são os que devem ser entregues a César, porque são eles que causam tremendos danos ao planeta tão amado por Deus e aos seres humanos que precisam respirar o ar deste planeta amado por Deus, são mais amados que o próprio planeta incendiado.
O nosso grande desafio de fé é nos libertarmos de César. Estamos tão congestionados por César. Estamos tão encharcados das maldades de César. Tão inconscientes quanto ao mal que César nos causa. Nos ligando à moeda para reverenciar o filho de César. Com a alma presa, com os pensamentos sabotados, com as ações completamente bloqueadas por César. Devolvamos tudo isso a César. Entreguemos a Deus a nossa fé, o nosso dom da liberdade, o nosso dom da felicidade de filhos de Deus, de irmãos e irmãs uns dos outros e umas das outras, que não viram as costas uns para os outros nesta hora difícil, mas que, pelo contrário, viram de peito, de frente a frente, na comunhão que nós precisamos cerrar, na entrega de tudo o que é de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, na entrega que tu farás de tudo o que é de Deus. E no teu ato corajoso de fé, de devolver todos os males de César a César, para que César se afunde nos males que ele produz. E que tu te libertes. Que nós nos libertemos. Que nós nos curemos. Que tu te cures. Que nós nos ergamos. Que tu te ergas. É a minha prece por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.